Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a você para podermos refletir mais uma vez na Palavra de Deus sobre o tema Fé para Mudar. E por isso eu quero convidar a você para abrir a sua Bíblia, se assim puder, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, que diz o seguinte: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, lançou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Gostaria de refletir com você sobre a fé para mudar quando eu preciso de restauração. A fé para mudar quando preciso de restauração. Queridos, a verdade é que coisas e pessoas sempre serão alvos de restauração, de tempo em tempo. O tempo vai passando e as coisas vão deteriorando, as pessoas vão envelhecendo, vão adoecendo. Nada neste mundo é permanente. Enfim, a restauração sempre fará parte do cotidiano das nossas vidas. Não há como escapar dessa realidade. Um dia, alguma coisa, ou mesmo você, vai precisar de uma restauração. Hoje eu não quero falar a respeito de restauração de casa, de prédio, de móveis, de carro ou qualquer outra coisa. Hoje eu quero falar de restauração de vida. Com certeza há algo em sua vida precisa ser restaurado. Há coisas dentro de você que precisam de uma restauração completa. Talvez você esteja precisando de uma restauração familiar. Talvez você esteja precisando de uma restauração conjugal. Talvez seja uma restauração de valores ou dignidade. Talvez seja a restauração dos seus filhos entregues às drogas. Talvez seja a restauração das emoções, da sua alegria. O texto que acabamos de ler conta a história de um homem que precisava de restauração em várias áreas da sua vida. Quanta dor, quanto escárnio, vergonha, indiferença sofreu aquele pobre homem. Ele precisava da restauração da sua identidade, da sua dignidade, da sua honra, das suas emoções. Além disso, tudo ele desejava a restauração da sua visão física. A história do encontro deste homem chamado Bartimeu com Jesus nos deixa algumas lições preciosas que nos ajudarão a restauração da nossa vida. Por isso eu convido a você para que possamos olhar com fé e com uma fé para que possamos entender os passos para esta restauração. Quando preciso de restauração, a fé para mudar ensina-me que é necessário pedir ajuda. O texto no versículo 47 nos diz o seguinte: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo aquele que precisa de restauração deve admitir que é incapaz de consegui-lo sozinho. Aquele que precisa de restauração necessita gritar por ajuda. Bartimeu, quando soube que Jesus estava passando por ali, não perdeu o tempo, gritou
gritou por ajuda. Ele sabia que sozinho não seria capaz de alcançar a restauração da sua vida. Você precisa de restauração, porém nada vai acontecer na sua vida se você não for capaz de admitir que precisa de ajuda. Quantas vezes você tentou sozinho e não conseguiu? Quantas vezes você rejeitou a ajuda de alguém e não foi capaz de vencer as lutas? Quantas das vezes deixou de lado uma ajuda por causa do orgulho e não conseguiu seguir adiante? Entenda que o mesmo Jesus que passou por Jericó e ajudou aquele homem na reconstrução da sua vida é o mesmo que está passando aqui e deseja fazer o mesmo com você. A palavra de Deus dada ao povo de Israel através do profeta Isaías também vale para o seu povo nestes dias. Por isso o texto diz no capítulo 41, versículo 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Querido, é necessário entender que nós precisamos e necessitamos pedir ajuda. A segunda coisa, quando preciso de restauração, a fé para mudar ensina-me que eu não posso recuar diante das adversidades. Você não pode recuar diante das adversidades. No versículo 48 desse texto nos diz o seguinte: e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo aquele que precisa de restauração deve entender que vai enfrentar várias adversidades neste processo, mas ele não pode recuar. A persistência precisa ser uma marca registrada na vida de quem precisa de restauração. Bartimeu gritou pela ajuda de Jesus, porém as pessoas que estavam na sua volta tentaram calar a sua voz, tornando-se um adversário para ele. Porém, queridos, o texto bíblico diz que ele gritava ainda mais alto, ele insistia, ele persistia, porque Bartimeu desejava ardentemente a restauração completa de sua vida. Por isso, queridos, quantas vezes você começou um processo de restauração, até mesmo com a ajuda de alguém, mas parou no meio do caminho? Quantas das vezes você desistiu de continuar porque os adversários surgiram na senda da sua vida? Quantas das vezes, querido, você já desistiu do seu casamento? Quantos já desistiram dos seus filhos? Quantos já desistiram de viver? Não desista, persista. Deus não desistiu de você. Na difícil caminhada rumo à restauração, Jesus nos garante a sua presença constante todos os dias. Ele mesmo diz em Mateus 28, na segunda parte do versículo 20, o seguinte: tenha certeza disto, que eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo. Por isso, querido, para podermos ter a restauração, crendo que isto depende também de nós, nós não podemos recuar através das adversidades. A terceira coisa, quando preciso de restauração, a fé para mudar me ensina, eu tenho que abandonar a capa do velho homem. Eu tenho que abandonar a capa do velho homem. Versículo 49 ao versículo 50 nos diz o seguinte: e Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus.
todo aquele que identifica que precisa de restauração vai precisar também compreender a necessidade de abandonar velhos hábitos. A capa de Bartimeu era uma representação de uma vida antes da restauração. No momento em que Jesus manda chamá-lo, a primeira coisa que ele faz é deixar a sua capa. Por isso, querido, quais são a capa que você precisa deixar para que a sua vida possa ser restaurada? Ou melhor, quais são os pecados de estimação que você precisa abandonar para que a restauração seja uma realidade na sua vida? Hoje mesmo, Jesus chama por você. Qual será a sua resposta ao chamado de restauração de Jesus? Você vai preferir ficar com a capa do velho homem, viver a mesma vida que tem vivido até aqui? Ou vai decidir abandonar esta capa e correr para os braços daquele que deseja lhe dar uma nova vida? Paulo fala sobre que tipo de capa precisamos abandonar. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo de 5 a 7, nos diz o seguinte: vocês devem ter tão pouco desejo deste mundo com as pessoas mortas. A verdadeira vida de vocês está no céu com Cristo e com Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo, e então vocês brilharão com Ele e participarão de todas as suas glórias. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrena, abafe os desejos malignos que estão à espreita dentro de vocês. Não se metam em pecados sexuais, impureza, imoralidade, desejos vergonhosos. Não adorem as coisas boas desta vida, pois isso é idolatria. Por isso, querido, nós precisamos tomar uma decisão muito importante. Bartimeu tomou abandonar a capa que nos relembra, que nos lembra o velho homem que está atrás do pecado. Mas a quarta coisa que eu gostaria de dizer para você é que quando eu preciso de restauração, a fé para mudar ensina que eu devo confiar no poder transformador de Jesus. Eu e você devemos confiar no poder transformador de Jesus. No versículo 51 e 52 nos diz o seguinte: e Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Querido, todo aquele que deseja ser restaurado deve confiar incondicionalmente no poder transformador de Jesus. A Bíblia diz que ele tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Se o cego buscou a Jesus, é porque ele cria que Jesus poderia fazer algo por ele. E então Jesus pergunta o que ele queria. Bartimeu responde que queria ver. E quando Jesus identificou que havia uma fé para mudar no coração de Bartimeu, então operou um milagre em sua vida. Bartimeu imediatamente recuperou a sua visão e começou a seguir a Jesus estrada fora. Nada vai acontecer na sua vida se você não for capaz de crer que Jesus tem todo o poder para transformá-lo. Nada vai acontecer em sua vida se você não confiar incondicionalmente no poder salvador, curador e transformador de Jesus. Em qualquer restauração, você sempre dá um voto de confiança ao restaurador. E Jesus quer este mesmo voto de confiança de sua parte para realizar os milagres que Ele mesmo tem preparado para você. Por isso, querido, o maior interessado na restauração da sua vida não é você, é Deus.
toda iniciativa de salvação, de cura, de transformação, de restauração, vem da parte e do coração de Deus. O que está faltando para você responder a esse chamado de restauração? O que é que está impedindo que você aceite o convite de restauração de Jesus para a sua vida? Por isso, querido, quando você precisa de restauração, a fé para mudar nos ensina que nós necessitamos de pedir ajuda, mas a pessoa certa em Cristo Jesus. Que nós precisamos e não podemos recuar diante das adversidades que vão aparecer. Você não pode deixar de abandonar a capa do velho homem. É uma nova vida que ele te oferece. E essa capa vai sempre te lembrar o seu velho homem. E nós devemos confiar, mas confiar no poder transformador de Jesus Cristo. Assim como a vida de Bartimeu foi restaurada por Jesus, a sua vida também pode ser restaurada neste momento. Basta apenas, querido, exercitar a sua fé para mudar. Por isso eu quero convidar a você, talvez há alguma área da sua vida que precisa de uma mudança, precisa de uma transformação, e este momento é o momento de você colocar isso não nas suas mãos, mas nas mãos de Deus, pedindo a Ele: Senhor, restaura, Senhor, modifica, Senhor, muda a minha vida, porque eu creio no Teu poder. Por isso eu quero convidar a você para orar neste momento. Talvez a restauração seja do seu coração, talvez a restauração seja do seu casamento, talvez a restauração seja da sua alegria espiritual. Coloque no altar de Deus neste momento. Pai, mais uma vez chegamos ao Teu altar e com a mesma alegria que Bartimeu saiu da presença de Jesus, nós queremos sair da Tua presença neste momento, sabendo, Pai querido, que o Senhor, Pai querido, nos procura para restaurar, para modificar a nossa vida neste momento. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tratar, que o Senhor possa curar, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em agir em nós. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.